Notícia boa, o Jornal Paraná completa 50 anos nessa sexta-feira. Para comemorar, prepara até uma reedição da capa do primeiro dia. O Leandro Souza vai contar aqui pra gente. Jorge, olha só, 50 anos depois, o jornal é colorido, do jeito que a gente recebe em casa. Mas nós vamos voltar no tempo, falar de um tempo em que as notícias eram em preto e branco. Mas olha, o curioso é que em meio século, algumas manchetes se repetem no Jornal Paraná. 15 de maio de 1976. Um domingo que Cascavel testemunhou o nascimento de um novo veículo de comunicação na região, o jornal O Paraná. Uma solenidade festiva que foi prestigiada por lideranças locais e estaduais. Sob a direção do empresário Jaci Skanagata, que 6 meses depois foi eleito prefeito de Cascavel e ainda deputado federal constituinte nos anos 80. Leopoldo Sefrim foi o primeiro editor-chefe. Os amigos também prestigiaram a inauguração, como o jovem empresário Assis Gurgax, eleito vice-prefeito na chapa encabeçada por Jaci. A foto de capa mostra a fita inaugural sendo cortada pelo secretário de Saúde do Paraná na época, Arnaldo Busato, representando o governador Jaime Canet Júnior, e o casal Fiorella e Mística Skanagata, pais do futuro prefeito. Ao longo das décadas, o jornal passou pelas mãos de importantes lideranças da comunicação regional, como André Coste, que assumiu o comando em sociedade com Emílio Sfer, aquele mesmo que dá o nome ao anfiteatro do centro de eventos. Pioneiros que acreditaram na proposta do jornal, assim como o empresário Alfredo Kaifer, que em 2007 assumiu o controle do periódico. É uma data histórica, né, emblemática, 50 anos, meio século, né, são meio século de história, contando história, registrando a história e também influenciando a história. Histórias contadas por uma equipe que mescla a experiência ao ritmo acelerado da tecnologia. Hoje é tudo muito mais reduzido, né? Antigamente era, nossa, para montar um jornal tinha, vamos dizer, no meu setor, 8 diagramador, 9 diagramador, aí fora o pessoal da foto, o Pestap, etc e tal. Hoje em dia, 1 ou 2 faz o que a galera lá fazia, né? O Vandré, que hoje é repórter, viveu a transição toda. Entrou no Paraná com 16 anos de idade, lá no início dos anos 90. A função dele? Arquivista das fotos, estas que ilustram as páginas. Na época, tinha que separar e catalogar uma a uma. Eu sou da época da máquina de datilografia, do tempo da lauda, do tempo que a fotografia era revelada em laboratório. Hoje a gente vive uma realidade totalmente distinta, né? Hoje nós estamos na era da tecnologia, a informação chega muito mais rápido e naquela época nós tínhamos um trato mais cadenciado, vamos dizer assim, né? Mas a essência do jornalismo ela não muda, né? A apuração dos fatos, né? Buscar a notícia com credibilidade e imparcialidade sempre. Até as entrevistas eram diferentes. Hoje tem o WhatsApp, você consegue uma entrevista pelo WhatsApp, mas naquela época não. Naquela época a gente tinha que se programar, pegava o motorista, o carro do jornal, ia até o local, entrevistar, entendeu? Demorava muito mais para você construir uma pauta. Só que hoje a diferença em relação ao impresso do digital é gritante, porque no impresso você consegue apurar mais informação, lapidar mais informação, trabalhar mais com a notícia. E hoje o digital, a informação tem que ser em tempo real, tem que ser muito mais rápido, né? Hoje leva em base de uns 10 minutos, menos até. E antigamente era o que? Uns 20 minutos, meia hora para você produzir uma página. Porque tinha que esperar a foto, tinha que ter o rapaz que riscava, daí você tinha que copiar de acordo com o que ele tinha riscado para não sair nada fora da linha. E essas coisas. Hoje não, hoje é tudo mais agilizado. A inauguração foi em 15 de maio, mas o primeiro jornal mesmo circulou no dia seguinte ao preço de 3 cruzeiros, ou alguns centavos de real na cotação de hoje. E a capa daquele dia será resgatada meio século depois. Resgatar essa primeira edição do dia 16 de maio de 1976, tudo aconteceu no dia 15, mas o jornal contou a história no outro dia. É assim que nós trabalhamos, né? Nós contamos a história de hoje, amanhã com mais profundidade, com mais exatidão. E aí a decisão da direção foi presentear não apenas os nossos leitores e assinantes, mas a própria sociedade de Cascavel, resgatando aquele dia que também foi histórico em 1976.
Mas quais eram as notícias daquele outono de 1976? Bem, a cidade tinha pouco mais de 163 mil habitantes e já passava dos 57 mil eleitores. A agricultura já se mostrava forte. Nosso aeroporto ficava na região do atual Centro Cívico e no terreno, onde hoje está a moderna estação de embarque e a pista de asfalto, era um campo aberto que, segundo a manchete, era invadido pelas máquinas da prefeitura. Recentemente foi reinaugurada a rodoviária, primeira grande reforma desde a sua construção, concluída em 1987. Mas 11 anos antes, o terminal era o antigo, localizado nas proximidades da Carlos Gomes. E a reportagem mostra que a situação não era nada agradável na época. E do passado, vem a informação de que o comportamento do cascavelense no trânsito sempre foi duvidoso. Na capa daquele 16 de maio, tem o registro de como ficaram um Opala e um Dodge após um acidente que deixou 5 pessoas feridas. A batida foi no cruzamento das ruas Carlos de Carvalho e Curitiba, região hoje ocupada por várias clínicas e hospitais. O trânsito era a responsabilidade do Estado e a cobrança por melhorias recaía sobre a Ciretran e a Polícia Militar, que anunciavam a instalação de um radar, segundo a publicação Moderno. Do papel para as telas, o Paraná registrou a vida de uma cidade que simplesmente dobrou de tamanho. Nós temos hoje na palma da mão acesso a qualquer informação do mundo todo, mas na região ainda é forte o jornal impresso. O Jornal Paraná chega aos 50 anos com uma tiragem de 10 mil exemplares por dia. O mundo digital veio para ficar, isso é indiscutível, mas também é indiscutível que o jornal é um documento imutável. Então o jornal, ao contrário do que se diz, ele ainda tem uma vida, não sei se muito longa, mas uma vida longa. Em Cascavel e na região oeste, onde nós circulamos aí em mais de 30, quase 40 municípios, nós temos os nossos leitores fiéis, aqueles que interagem com o jornal, que ligam para a redação, até enviam cartas, é interessante isso. Nós ainda recebemos cartas dos nossos leitores. Então, a importância do impresso ela ainda é evidente, né? Ela tem uma vida longa, com certeza. Este barulho todo do parque gráfico continuará por algum tempo. As informações ganham cores nas bobinas gigantes de papel jornal, mas também caminham lado a lado com a tecnologia e as novidades virtuais, que projetam o Paraná para mais 50 anos. A gente está ampliando um pouquinho a equipe, chegando o Zé Roberto aqui para nos auxiliar, para trazer um dinamismo um pouco maior no ambiente digital, com áudio, com vídeo, né? Então a gente continua evoluindo, continua estudando, continua crescendo, sempre para trazer a informação com exatidão, com credibilidade, que é a grande marca do Jornal Paraná. Que legal, né? Olha, lembrar do Paraná, lembrar dos saudosos, né? Do querido Frederico Leopoldo Sefrim Filho, lembrar do querido Emir Sfer, da querido Damasceno, que fazia as charges do Paraná, da Rose Brett, que fazia as colunas sociais, junto do Caio, depois sozinha, do seu André Coste, né? Puxa vida, do seu Jaci, que começou, e dos que ainda estão na cidade, mas que não estão mais no Paraná, como o caríssimo Toninho Bardelotto, de muitos anos lá, Caio Gottlieb, da coluna social, Eloni Hermes, né? Também ali na redação. Puxa vida, é muita gente querida. Hoje aí o Paulo Alexandre e aqui, como ele se manifestou, o Zé Roberto, que hoje é diretor do jornal. Zé, me fala um pouquinho desses 50 anos do Paraná, você que está chegando agora, essa edição especial que vocês vão colocar, a primeira edição? É a primeira edição, na totalidade, né? Parabéns pela matéria, eu acho que retratou muito bem, são 50 anos, e você, Jorge, descrevendo aí, a gente conversando aqui nos bastidores também, teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas que ali trabalharam, e essa trajetória, né? Você veio para cá ainda na década de 70, né? No final da década de 70, então pôde acompanhar. E o Jornal Paraná tem muita credibilidade, né? Ele está presente em toda a região oeste, está presente no Paraná. E aí, com a chegada do digital, já há algum tempo o digital presente, não poderia ser diferente,
Agora a gente vai intensificar, ampliar um pouco mais. Tem lá um podcast que está sendo criado, né? Então a gente vai ampliar essa questão do digital. O jornal chega aos 50 anos muito sólido, né? O Alfredo Kiefer motivado para fazer novos investimentos e não para, né? É impressionante, porque assim como o rádio no passado se falou que poderia se perder, o rádio continuou, está firme, né? Com força total. Com força total. O jornal também, o jornal, isso, aquilo. O jornal, falando do impresso, né? Você veja como ele está presente ainda. E a vida, você pode ver ao longo da história, se a gente for analisar, nós vivemos de ciclos, né? Tem coisa que você acha que vai acabar, que a gente pensa que vai acabar, e de repente ela recomeça numa outra época, 50 anos depois, 100 anos depois. Disco então, de vinil é uma deles. É uma coisa impressionante. Então, o jornal, eu confesso que eu fiquei impressionado, porque como eu trabalhei muito tempo em rádio, recebi esse convite, fui para lá, então eu estou aprendendo, não é? Essa questão do jornal, principalmente a parte impressa, mas o Jornal Paraná, ele tem um reconhecimento extraordinário, né? É algo que impressiona, inclusive, né? E o jornal, muitas pessoas ainda têm o hábito de tomar o café lendo o impresso, né? Exatamente. É um hábito que não se perde, né? Eu tive a oportunidade, o próprio Assis, né? Nós conversamos outro dia, o Assis Gurgax, destacando a importância do jornal impresso. Eu estou com a série no nosso podcast lá, conversando com assinantes, antigos assinantes, e são histórias, assim, impressionantes. E eles dizem o seguinte, eu preciso do impresso, eu não consigo ler no celular. Nós temos lá o paraná.com.br e você vai ter o jornal, você vai ter informações em tempo real, né? Tem as redes sociais que fazem parte também desse conjunto todo, né? Que são essas plataformas de informação. Aconteceu algo agora, a ideia é que em instante esteja no Jornal Paraná. Agora, no impresso só vai sair amanhã. Aliás, dependendo do horário, já nem amanhã, não é? E precisa se reinventar com o passar dos anos. Então o jornal, ele traz esse compromisso. Além, Jorge, você sabe, né? Você já trabalhou em outra emissora também e pôde acompanhar as bandeiras que são levantadas, né? As reivindicações. Nós juntos fizemos com o Paraná campanhas pela duplicação da BR-277, que foi uma coisa desenvolvida entre eu, o Emir Sfer, e fizemos uma campanha maciça da abertura da Estrada do Colono. Desde quando queriam fechar, a gente já estava brigando para não fechar, né? De Serranópolis a Capanema. E são lutas que a gente não venceu, mas algumas delas sim, né? Sim, a Unioeste, né? A Festival, lembra da luta? Foi a campanha da Universidade Já, né? Que também foi feita junto com o Paraná, com o saudoso também Elias Caime, né? E o Adnan. E, realmente. E quais são os próximos passos? Modernizar, aumentar a presença digital? Como é que é a ideia do Paraná? É aumentar a presença digital. Cumprimentar o Alfredo pela iniciativa de atualizar, de se manter e da luta de manter o jornal, né? Não é fácil. É uma luta, é uma luta. O impresso é um dos mais caros que tem, né? Eu tive acesso já a alguns dados, são muitos desafios, né? Agora o digital ele vem para dar aquele dinamismo, né? Que o jornal ele precisa, né? Se você ficar no impresso, ele fica para trás em termos de levar informação. Então o digital vem para complementar. É um podcast, é uma equipe estruturada, é acompanhar os eventos mais de perto. Vai paralelo, né? Como a Folha de paralelo. São Paulo, como o Estadão, como o Globo, né? Sim. O Paulo Alexandre está me alertando aqui que a edição histórica número 1, né, com a réplica reimpressa na totalidade, será entregue no sábado 16. Sábado 16. Né? Legal. Então já começa a rodar a partir de hoje, começa a ajustar e no sábado vai estar à disposição. Então, Paulinho, eu vou dar uma dica para você. Você já traz aqui no sábado, na feijoada, a edição, aquela sua pimenta que você não me manda há um ano já, e, né? Comemoramos o aniversário. Já comemora junto aí. É isso aí. Obrigado, Zé, por estar aqui com a gente, passando essas informações aí. E Obrigado. o Luizinho lembrou do Alceu Esperança, que também fez parte, né? Com muito tempo. E o... Como que chama? O Juan? JJ Duran. Duran. Sim, o Duran, JJ. grande Duran. Está aí com a gente ainda, graças a Deus. Muitos colunistas, abraço ao querido Duran. pessoas passaram pelo jornal durante esse período. Certeza. Obrigado, Jorge. Obrigado, Luizinho. Grande abraço a todos que nos acompanham. E que programa, hein, A rapaz? gente que agradece você, Zé. Olha, É um espetáculo, hein? Fiquei O impressionado. Zé Roberto está admirado. Olha, eu estou com 32 anos na comunicação, fiquei impressionado. E não é jogar confete, não.